Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Bom, pessoal, deixa eu apresentar a vocês mais outro programa bem legal, utilizo bastante. Ele tem uma finalidade voltada para a área de modelagem molecular, só que eu utilizo muito como recurso didático, que é o Gauss View. O Gauss View serve para muitas coisas, principalmente na área de modelagem molecular, só que eu utilizo sobretudo para desenhar estruturas tridimensionais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É só uma observação, o Gauss View é pago. Enfim, você pode até conseguir uma versão paralela dele, mas é um programa pago. Essa minha versão é 5.0.8. Devem ter versões novas, mas enfim, eu acho que não deve mudar muita coisa. Essencialmente, vocês vão utilizar esses dois botões aqui. Esse primeiro botão, aparece o carbono 6, onde nós temos alguns elementos químicos, alguns não, nós podemos escolher qualquer elemento químico, já com uma pré-geometria, e esse botão aqui, onde nós temos alguns padrões de anéis. Vamos começar por esse. Nós clicarmos aqui, vai aparecer os padrões de anéis que nós já temos. Então temos o anel aromático, temos bifenilas, temos a piridina, temos o anel epóxido. Enfim, já temos aqui alguns padrões pré-selecionados. Não temos todos, mas temos bastante. Inclusive temos aqui o ciclohexano na forma cadeira, o ciclohexano na forma barco, né? Na forma bote. Mas vamos lá, vamos escolher um aqui. Vamos pegar a piridina. Então, se eu clico aqui, aparece a piridina. O que acontece? Aqui a gente consegue ver, tem um preview da piridina. E se eu clico aqui nessa área com fundo roxo, eu posso mudar a cor de fundo. Mas por padrão vem essa cor. Eu posso colocar aqui a piridina e pronto. Eu tenho aqui a estrutura tridimensional da piridina. Só que a piridina é plana, né? Então, enfim, o tridimensional aqui não muda muito. Agora, vamos supor que essa piridina apresenta um substituinte aqui na posição orto em relação ao átomo de nitrogênio, e esse substituinte seja um grupo metila. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, clicar nesse botão, no C6, e clicar nesse outro botão. Aqui nós chamamos a tabela periódica. Podemos escolher qualquer átomo aqui, e obviamente, como estamos falando do grupo metila, vamos escolher o carbono. Uma vez escolhido o átomo, aqui nós temos o padrão de geometria ao redor desse átomo. Então eu posso colocar simplesmente um átomo de carbono, posso colocar um carbono SP com duas ligações duplas, um carbono SP2 com as ligações pontilhadas para indicar a deslocalização eletrônica, ou carbono SP3. Se eu escolher aqui o boro, por exemplo, o boro só tem a possibilidade de 3 ligações. Se eu coloco o nitrogênio, eu tenho mais possibilidades. Se eu pego o metal, e qualquer metal, eu tenho a possibilidade de ter esse metal até com 6 ligantes ao redor dele. Mas vamos pegar aqui o carbono, vamos pegar o carbono SP3 selecionado, que é esse daqui. E aqui acontece uma coisa interessante, eu posso selecionar ou o carbono ou o hidrogênio. Na prática, se eu seleciono o carbono, significa que quando eu clicar em cima de um determinado átomo, ele vai substituir aquele átomo pelo átomo de carbono. Se fosse o hidrogênio, ele iria substituir aquele átomo por um átomo de hidrogênio. Deixa eu mostrar a diferença para vocês. Cliquei no carbono, vou clicar nesse hidrogênio e aqui ele já adicionou o grupo metila. E agora sim, eu tenho uma molécula tridimensional, eu consigo perceber o efeito tridimensional. Se eu tivesse selecionado o hidrogênio e clicado aqui, ele ia ligar pelo hidrogênio, e nesse caso não faz sentido. Pode até ser útil em alguma situação, mas não nessa. Então, vou fazer aqui um Ctrl Z. Voltamos, então, com a piridina substituída com o grupo metila. Agora, vamos supor que nessa posição aqui eu tenha um grupo amino. Como é que eu faço isso? Venho aqui, seleciono o carbono, nitrogênio, e como é um grupo amino, eu vou escolher o nitrogênio tetraédrico. Basta, então, clicar aqui e eu vou ter o grupo amina. Por padrão, ele colocou os dois hidrogênios por esse lado, mas eu posso mudar isso daqui, mudando alguns parâmetros geométricos. Só para finalizar essa parte, vamos supor que aqui eu tenha um grupo carboxila. Então, venho aqui, clico no carbono. Aí, nesse caso, eu vou escolher um carbono sp2. Tanto faz se for deslocalizado ou não. Vamos colocar esse daqui. Vamos colocar aqui, então, clicar aqui, vai adicionar o carbono. Aqui eu tenho uma ligação dupla e aqui eu tenho o hidrogênio. Essa ligação dupla aqui está sem átomo. Eu preciso colocar aqui um oxigênio. Então, venho aqui, seleciono o oxigênio, sendo que agora eu vou escolher o oxigênio átomo, para simplesmente colocar aqui
E pronto, nós temos um átomo de oxigênio. Com isso, nós temos o que seria um aldeído. Se aqui eu quiser colocar, por exemplo, um ácido carboxílico, eu preciso clicar aqui de novo e adicionar um oxigênio. Mas se eu coloco só oxigênio, ele não abre a outra valência. Então, eu faço aqui um Ctrl Z, volto, clico aqui no oxigênio e escolho o oxigênio fazendo 2 ligações. Clico aqui, automaticamente ele já coloca o hidrogênio. Só que assim, consegui montar a molécula. Vocês conseguiram ver? Ela está aqui, tridimensional. Eu não estou utilizando aqui o que os químicos teóricos, quem trabalha com modelagem molecular, chamam de geometria otimizada. Essa não é necessariamente a melhor geometria para essa molécula. Eu não tenho aqui exatamente a distância atômica nesse caso. Lembrando que eu estou utilizando o programa não como uma ferramenta de modelagem molecular, mas apenas como recurso didático. Mas vamos lá, vamos supor que eu não queira que esse átomo de hidrogênio fique para cá, né? Eu quero que ele fique para cá, para o outro lado. Como que eu consigo mexer nisso? Aqui nós temos 3 botões que são muito especiais, são esses 3 aqui. Aqui nós verificamos a ligação, então basta selecionar, por exemplo, 2 átomos e automaticamente ele abre essa caixa aqui. Aqui eu tenho a possibilidade de mudar a representação. Posso deixar como ligação dupla, como ligação simples, como ligação tripla, como ligação deslocalizada. Mas isso aqui não significa que essa ligação vai ser tripla ou vai ser dupla. Ele gera automaticamente uma ligação dupla ou tripla ou simples de acordo com um parâmetro interno. Se esse parâmetro interno não me agradar, eu posso simplesmente deixar de lado e utilizar essa maneira, essa forma de mudar a representação da ligação. Vamos manter ligação dupla e vamos dizer que ela tem que ser um pouco maior. Então, eu tenho 2 possibilidades. Eu selecionei 2 átomos. Aqui eu estou deixando os 2 parâmetros livres. Então eu posso mudar a distância da ligação, deixar ela bem grande, por exemplo, que não faz sentido nenhum, ou deixar muito pequena, mas enfim, eu posso mudar. Só que como os 2 parâmetros estão livres, a molécula se afasta tanto de um lado quanto do outro. Eu posso deixar fixo um parâmetro, deixar ele fixo aqui, por exemplo. Esse aqui seria o átomo 2. O átomo 2, na ordem como eu selecionei, foi o segundo átomo que eu cliquei. Então, no caso, é o oxigênio. O átomo 1, eu representei como carbono, mas seria a molécula como um todo. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar o átomo 2 e vou fixar o átomo 1. Agora, olhem aqui para a figura. Conforme aumenta o tamanho, apenas o oxigênio se move. A molécula ela permanece na posição dela. Então, isso aqui é uma forma que eu tenho de mudar o comprimento de ligação e mudar também a forma de representar a ligação. O segundo botão é esse daqui. Esse daqui representa um ângulo. Para que eu mude o ângulo, eu preciso selecionar 3 átomos. Então, deixa eu selecionar aqui 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3 parâmetros. Eu posso fixar 2 deles ou fixar um e eu posso mudar o ângulo. Por padrão, como eu tenho um carbono sp2, o ângulo é 120, aqui é aproximadamente 120. Deixa eu manter fixo o átomo central, normalmente ele fica fixo. Deixa eu manter fixo o primeiro átomo, que é a molécula como um todo. Eu mudo apenas o terceiro átomo, que é o oxigênio. Aqui eu posso ajustar o ângulo. Eu não mudo a distância, esse ângulo pode variar de 0 até 180 graus. O padrão é 120, enfim, deixa eu colocar aqui um 120. Posso escrever também o teclado e dar Enter, 120 graus, ok, eu mudei o ângulo. Mas o que eu queria mesmo era mudar o ângulo desse átomo de hidrogênio, eu queria colocar aqui. Se eu seleciono esse ângulo, o ângulo de 3 átomos, o ângulo normal, eu não consigo fazer isso, porque o valor máximo é 180. Então ele vem só até aqui. Eu quero que ele passe para o lado de cá. Para isso, eu vou utilizar um outro recurso que nós chamamos de ângulo de diedro, que seria esse botão aqui, onde nesse caso eu preciso selecionar 4 átomos. Na verdade, o ângulo diedro seria o ângulo entre 2 planos formados por 3 átomos. Então aqui eu seleciono 4 átomos, onde eu tenho o primeiro plano, que é formado por esse átomo 1, o átomo 2 e o átomo 3. Eu tenho o segundo plano formado pelo átomo 2, o átomo 3 e o átomo 4. E o que eu ajusto nesse caso é o ângulo entre eles. Quando eu estou no plano, o diedro pode ser 0 ou 180. Então, como que funciona? Considerando o plano apenas. Vamos escolher esse oxigênio aqui, o átomo 1, como nossa referência, e vamos manter ele fixo. Eu vou olhar para o átomo 4, porque na prática é ele que tem a sua posição modificada. Quando eles estão apontando para o mesmo lado, eu digo que o diedro é 0 grau.
Quando ele aponta para o lado oposto, o diedro tem que ser 180. Então eu mudo aqui, ele vai para o outro lado, ele fica 180 graus. E com isso eu consigo fazer a mudança que eu pretendia. Entre 0 e 180, nós temos vários ângulos, obviamente, e isso faz com que ele saia do plano. Notem aqui, um diedro de 90 graus, nesse caso, seleciono aqui os 90. O que ele diz? Ele mostra que nós temos um ângulo formado, aliás, nós temos um plano formado pelo átomo 1, 2 e 3. E nós temos outro plano formado pelo átomo 2, 3 e 4. Esses planos são perpendiculares. Isso significa o diedro de 90 graus. Quando cai para 0, significa que eles estão do mesmo lado, não é exatamente 0, né, mas próximo de 0 aqui, ou 180, eles estão de lados opostos. E utilizando essencialmente essas ferramentas, a gente consegue montar qualquer molécula e mudar ali alguma posição que talvez seja mais ou menos interessante para a gente. Então, assim que a gente utiliza esse programa, eu não estou esgotando as funcionalidades dele, na verdade dá para fazer muita coisa com ele, só que é uma maneira bem simples que a gente consegue utilizar para colocar numa apresentação. Essencialmente, essas estruturas tridimensionais, elas são muito úteis quando a gente quer comparar volumes relativos. Então, deixa eu apagar essa molécula aqui e colocar uma outra molécula. Eu consigo apagar clicando nesse botão aqui. Eu posso apagar átomo a átomo, ou então eu fecho a tela e abro uma tela nova. Vamos pegar aqui o caso, vamos supor, impedimento estérico por grupos metila. Então vamos selecionar aqui o carbono, carbono tetraédrico, e aqui nós temos o que seria um tetraedro. Ok. O impedimento estérico para atingir esse átomo de carbono é dado por esses átomos de hidrogênio. Mas se eu quero deixar claro que quando eu tenho um carbono terciário esse impedimento é muito maior, basta adicionar aqui grupos metila. O hidrogênio estava selecionado. Vamos colocar aqui o carbono. Basta adicionar aqui os grupos metila e a gente consegue ver claramente que o impedimento é muito maior, o espaço ocupado é muito maior. Então, nesse sentido, esse programa é bem útil. Essa é a melhor representação, a meu ver, mas ela não é a única. Se eu clico aqui com o botão direito, eu posso escolher aqui na aba View apresentar ou não os átomos de hidrogênio. Eles estão representados aqui, mas eu posso desmarcar e simplesmente só aparecem os átomos de carbono. Para uma molécula como essa, o hidrogênio era importante, mas para moléculas maiores é melhor tirar o átomo de hidrogênio. Vamos marcar ele de novo. Eu quero mostrar para vocês os outros formatos que nós temos. Então, clicamos aqui no View, Display Format. Bom, aqui a gente pode mudar o fundo, podemos colocar um fundo branco, por exemplo. Talvez ele seja mais interessante em alguns aspectos. Não dá muito contraste, mas, enfim, talvez seja mais fácil de ver. Vamos voltar aqui para o padrão, que é esse roxinho. Estamos aqui, mas o que eu queria mesmo mudar a forma de representação. Então, vamos aqui em molécula e temos aqui alguns padrões. Esse padrão é o tipo esfera, né? Esfera e ligação. Mas nós podemos colocar o ball stick, onde simplesmente ele muda a ligação, né? Ele tira o padrão de ligação e coloca um bastão ali. Nessa forma, a gente não tem diferenciação entre ligação dupla ou ligação simples. Tá? É simplesmente ali uma ligação. A gente pode colocar na forma tubo, e na forma tubo os átomos viram uma espécie de continuação da ligação. Para moléculas muito grandes, essa representação talvez seja mais adequada, ou se eu tiver um complexo, talvez o ideal seja representar o complexo como esfera e os demais átomos dessa forma. Existe uma forma mais simples ainda, que é a forma wireframe, onde nós temos simplesmente a linha. Para moléculas muito pequenas, quase não dá para ver. Isso aqui seria o ideal para uma molécula muito grande. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu espero que vocês estejam gostando dessa série, onde eu apresento alguns programas que eu utilizo nas minhas apresentações. Já mostrei o ChemSketch, já mostrei o MathType e agora acabei de mostrar para vocês o Gauss-View. Se gostaram, então, por favor, deixe aqui nos comentários, dê o seu like. Não se esqueçam de se inscrever na Universidade da Química, ajude a Universidade da Química a crescer e aproveite também, marque as notificações.